Independência dos Estados Unidos da América. Declarada no dia 4 de julho de 1776, esse evento marcou o fim do colonialismo britânico nas 13 colônias e o início de uma nova potência com um modelo republicano e federalista, inspirado pelos ideais iluministas. Dessa data em diante, os Estados Unidos se tornaram um modelo de referência para diversas outras democracias que viriam a surgir pela frente. Antes de continuarmos o vídeo, galera, se puder inscrever-se no canal, deixar um like e um comentário, isso ajuda bastante no engajamento deste vídeo. E sem mais, vamos ao que realmente interessa. Para entendermos como se deu a declaração de independência dos Estados Unidos, precisamos retornar um pouco no tempo. Como sabemos, os Estados Unidos era uma colônia britânica formada por 13 colônias que eram colônias do Sul: Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia e Maryland. As colônias do centro eram formadas por Pensilvânia, Delaware, New York e New Jersey, e as colônias do norte, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. As colônias do sul tinham um clima subtropical e eram mais favoráveis para a agricultura, e eram formadas por grandes propriedades de terras agrícolas e focavam na plantação de algodão, tabaco, arroz e outros tipos de cereais, além da utilização de mão de obra escrava, e era totalmente dependente do comércio externo para poder exportar seus produtos. As colônias do norte foram povoadas por peregrinos, puritanos e diversos outros grupos de pessoas que buscavam liberdade religiosa e econômica. Como tinham um clima menos favorável para a agricultura, focaram mais na produção de manufaturados, comércio, indústria naval, pequenas propriedades e mão de obra assalariada. Existia também a mão de obra escrava, mas não como nas colônias do sul. Já as colônias do centro tinham um alto grau de diversificação econômica, étnica e religiosa, e uma população poliglota. Algumas terras eram utilizadas para a agricultura e outras para pequenas propriedades, além de um forte comércio regional. No início das navegações, Nova York pertencia aos holandeses e se chamava Nova Holanda, mas foi tomada pelos ingleses e rebatizada de Nova York. Durante o século 17 e 18, as colônias tinham um alto grau de governabilidade. Algumas eram governadas por um governador indicado pela coroa inglesa com uma assembleia nomeada pelo povo, enquanto outras colônias eram governadas por nobres ingleses que recebiam essas terras para governarem com um sistema parecido das capitanias hereditárias, e um outro sistema onde investidores privados recebiam uma carta de concessão do rei inglês e investiam por conta própria na colonização dessas terras. E essa carta de concessão dava aos integrantes da sociedade controle sobre a terra e uma espécie de poder legislativo. Um pouco antes da declaração de independência dos Estados Unidos, a Inglaterra estava envolvida em diversos conflitos mundo afora. Um dos mais conhecidos é a Guerra dos 7 Anos, e todos esses conflitos custavam muito caro para os cofres ingleses. E como sabemos, não existe almoço grátis. O parlamento inglês começou a passar essa conta para seus colonos pagarem. Isso então começou a gerar um choque de interesses entre colonos e ingleses. Esses aumentos de taxas e impostos serviam tanto para cobrir custos de guerra, manutenção de soldados, e também ajudava a financiar os interesses comerciais e industriais da burguesia inglesa, que tinha ascendido ao poder através de uma revolução. Essa revolução inglesa modificou o sistema político inglês, passando de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista, como é a que conhecemos hoje em dia, onde o parlamento inglês é quem toma as decisões. Na época, a coroa também proibiu os colonos de atravessarem e colonizarem terras entre os montes Apalache e o rio Mississippi. Isso já começou a gerar uma certa revolta entre os colonos. A partir do ano de 1764, os ingleses enviaram cerca de 10 mil soldados para as 13 colônias, e esses soldados seriam financiados pela Lei do Açúcar e Lei do Selo, dois impostos bem impopulares na época. A Lei do Açúcar aumentava os impostos sobre açúcar e outros artigos como vinho, café e seda. A Lei do Selo estipulava que jornais, contratos e outros documentos públicos deveriam conter um selo da coroa. Essa lei em si pegou muito mal na época e os ingleses até recuaram na aplicação da mesma. Houve também a aplicação de outras taxas e leis como Lei da Moeda, Lei da Hospedagem,
lei do chá, entre outras. Todas essas leis e taxas gerou muitos protestos entre os colonos. Um dos protestos famosos foi em 1770, quando ocorreu o massacre de Boston, uma briga entre colonos e soldados ingleses que terminou com a morte de 5 colonos americanos. O ocorrido rapidamente se tornou um ato de propaganda contra os ingleses e animou ainda mais os colonos que desejavam a separação da Inglaterra. 3 anos após esses eventos, no ano de 1773, outro evento que elevou ainda mais as tensões foi a lei do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. Isso levou com que 150 colonos invadissem o porto de Boston e jogassem ao mar várias caixas de chá. Esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Essa ação dos colonos fez com que os ingleses decretassem a Lei dos Atos Intoleráveis. Essa lei fechou o porto de Boston até que se pagasse pelo chá jogado ao mar, proibia reuniões e manifestações públicas contra a coroa inglesa. Essas leis intoleráveis levou os colonos a realizarem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia no ano de 1774, onde representantes das 13 colônias escreveram uma carta ao rei, pedindo o fim dos abusos das leis intoleráveis e das leis que prejudicavam a economia local das colônias. Porém, o rei inglês e o parlamento ignoraram totalmente essa carta e ainda mandaram tropas destruírem um depósito de armas dos colonos. Isso então levou aos primeiros confrontos armados entre colonos e ingleses no ano de 1775. Nesse mesmo ano foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir oficialmente a maior parte da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi oficializada no dia 4 de julho de 1776. E ao mesmo tempo, George Washington foi nomeado como comandante oficial do Exército Continental. A Inglaterra, é claro, não deixaria isso barato, e vários grandes conflitos foram travados na Guerra de Independência. Nessa guerra, os Estados Unidos tiveram apoio de países como Espanha, França e Holanda. As grandes batalhas ocorreram até o ano de 1781, e entre o período de 1781 a 1783 ocorreram apenas pequenas batalhas, dado o desgaste das batalhas e derrotas sofridas pela Inglaterra. E então, finalmente, os ingleses concordaram com a independência dos Estados Unidos, e no ano de 1783, através do Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos. Passado a Guerra de Independência, os Estados Unidos criaram sua Constituição no ano de 1787. E seu primeiro presidente foi George Washington entre 1789 e 1797, e começaram sua expansão para o oeste, até chegarem ao tamanho que seu território é nos dias de hoje. E galera, esse foi um breve resumo da história de independência dos Estados Unidos, que tem muitos mais detalhes. A Guerra de Independência dá um vídeo à parte, mas vai ter que ficar para outro episódio. Se curtiu esse vídeo, nos ajude inscrevendo-se no canal, deixando um like e um comentário, e até a próxima.